Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e a partir de agora, então, nós vamos iniciar o nosso debate hoje aqui com a nossa convidada, como também os nossos convidados. O assunto é justamente este, o crescimento de leilões de imóveis, apartamentos, casas, por conta justamente da inadimplência. As pessoas financiam, portanto, seus imóveis, não conseguem manter o contrato e, com isso, então, o imóvel é retomado e colocado de novo aí em leilão. E o crescimento vem sendo aí, e vem chamando bastante aí a atenção por conta justamente desse fator. Já que antigamente esses imóveis, quando o contrato era rompido, primeiro tinha que passar aí por um período longo, até, portanto, aí a conclusão aí dessa ação. Agora, o rito é mais rápido, é extrajudicial. No cartório já se resolve, portanto, aí este assunto. Então, tem casos que a pessoa está ali, sabe que atrasou o pagamento, portanto, aí da prestação do seu imóvel. E quando ele menos espera, já chega alguém lá, olha, esse apartamento, essa casa agora me pertence. Mas como? Se eu ainda estou morando aqui, ninguém me falou nada, é que o próprio cartório já tira do nome daquela pessoa e já coloca no nome, portanto, do empreendedor, no caso o banco, o que financiou, e com isso, então, muita gente termina sendo surpreendida, até porque ainda acha que hoje tem aquele rito da justiça, notificar, espera o prazo, então hoje, em menos de uma semana, a pessoa já está sem aí o seu imóvel. E o sentido, o objetivo do programa hoje é justamente levar orientação para você, para que você não seja surpreendido, como muitos estão sendo, e perdendo, portanto, aí o seu imóvel. Claro que a questão para evitar esse tipo de situação é manter o contrato sempre em dias, ou seja, não atrasar aí as suas prestações. Mas quando de forma involuntária isso aí acontece, como é que fica? Perde do mesmo jeito? Então vamos nós já cumprimentar a nossa convidada, como também os nossos convidados. Doutora Renata Malta Vilas Boas. Doutora Renata é advogada, é professora de Direito, é secretária-geral do IBDFAM, aqui da nossa capital federal, e mentora de jovens advogados, como também especialista no direito de família. Doutora Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate, nos estúdios da emissora, e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e agora dividindo a bancada com esses dois nobres colegas. Muito obrigado, senhora. Deixa eu também cumprimentar o doutor Caleb Ribeiro. O doutor Caleb, ele é advogado e claro, especialista também no direito... Atuação em área de superendividamento, ali toda a área de recuperação de crédito judicial. Então é tudo. Obrigado, doutor. Obrigado por me ajudar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa também. Cumprimento ao senhor, cumprimento a todos os amados ouvintes e os colegas que acompanham a mesa. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Gabriel Carvalho, doutor Gabriel Reis Carvalho. Doutor Gabriel, que é advogado. Doutor Gabriel é especialista no direito do consumidor. Doutor Gabriel que foi diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, hoje é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Doutor Gabriel, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Obrigado pela gentileza. Sempre uma honra estar aqui nesta bancada que você conduz com tanta maestria. Cumprimento quem nos acompanha pela Rádio Justiça, pela TV Justiça no YouTube. Cumprimento a professora Renata, o doutor Caleb. É uma honra estar aqui e conduzir essa parte da discussão mais voltada ao campo das relações de consumo e tenhamos certamente um grande diálogo hoje. Com toda certeza. Pois bem, o programa é transmitido tanto pela 104,7 FM, que é a sua rádio, que você está aí localizado ou sintonizado, como também é transmitido pelo canal do YouTube, o canal da Rádio Justiça no YouTube. Então, com imagem, também com som, muito obrigado a você que está, portanto, aí nos acompanhando. Então, vamos nós, né? Vamos nós aqui, entrando no assunto. Doutora Renata, começando com a senhora. O sonho da casa própria, de repente, acaba se transformando
aí numa situação dramática, num pesadelo enorme, quando as pessoas, às vezes, de forma, enfim, não pensava que fosse ocorrer dessa maneira, né? Porque quando projetou ali realizar o seu sonho, não contava, portanto, com os imprevistos. E os imprevistos aconteceram e a pessoa terminou, então, se vendo aí distante de ser proprietário no futuro da casa que financiou e que vinha realmente resolvendo aí os seus problemas. Mas aconteceu. E é evidente, para que não aconteça, tem que honrar o contrato. É assim mesmo, a letra é fria, não tem emoção, está escrito, não tem como ter volta, doutora Renata? Olha, Walter, a letra da lei ela sempre foi fria, né? A gente é que vai dosar e ponderar. Então, assim, fria todas elas são. Quando a gente tem uma situação desta, em que houve aí a aquisição do imóvel e não está sendo honrado essas parcelas, né? Então ele se torna inadimplente, a instituição financeira ela vai tentar de várias formas, primeiro fazer uma negociação antes de tentar uma retomada. Por que isso? Por dois motivos principais. O primeiro mesmo, que a instituição ela não tem o desejo de ter um imóvel para ela, né? Para ela não é vantagem de ficar tendo imóveis, ela quer o valor que foi pactuado. E segundo, porque quando a gente pensa, né, em toda essa etapa de fazer o procedimento, que apesar de estar mais célere hoje em dia, ele ainda continua tendo bastante entraves, né, acaba tendo um desgaste muito grande. Então, sempre a instituição ela busca antes ela fazer uma negociação prévia. Tá? Então, ela vai ali encaminhar comunicados, notificando a pessoa que está em atraso, vai estar fazendo uma proposta de acordo para poder solucionar aquele problema. Os imóveis, de forma geral, quando a gente pensa no Brasil, ele tem a função social da moradia. Qual é esse objetivo? Que aquela pessoa venha a residir no seu próprio imóvel. A gente é muito apegado, né, à questão de imóvel, aquela fala de quem casa quer casa, né? Então, a gente tem isso muito arraigado dentro da nossa sociedade. E quando você fala que vai tirar uma família de dentro de um imóvel, isso não é visto de bons olhos, né, de bom tom. Mas acontece, e tem acontecido com uma frequência muito maior em razão da nossa situação econômica atual. Quer dizer, a negociação, né? A pessoa, doutor Caleb, chega, enfim, tem ali o imóvel que lhe interessou, vai então negociar, portanto, ali o financiamento daquele imóvel. O que é importante a pessoa que vai, enfim, ter aquele financiamento, o que é importante ela observar? Né? Às vezes é servidora pública, às vezes não é. Se leva-se em conta a pessoa que, enfim, é concursada, tem ali seu emprego, como também aquela que não é concursada, mas tem um grande emprego numa multinacional, como também tem aquela outra pessoa que tem os seus próprios negócios, a sua renda vem dos seus próprios negócios. O que é importante a pessoa observar para que ela não tenha, portanto, de sabor de ver aquele seu imóvel que tanto sonhou sair, portanto, aí do seu domínio? Bom, excelente pergunta. Eu acredito que, antes de mais nada, é importante o planejamento financeiro. Infelizmente, o Brasil vive uma situação de 79% das pessoas endividadas, né, com restrições no SPC Serasa, justamente porque a gente não tem uma cultura de educação financeira que acredita que os doutores também acreditaram que deveria ser ensinado nas escolas. Então, essa ausência de educação financeira do povo brasileiro faz com que a gente busque créditos, só que de maneira desordenada. Por outra feita, existe também a atual legislação, tanto quanto as alterações que foram feitas no Código de Defesa do Consumidor, buscaram também impedir que instituições financeiras utilizassem de mecanismos de oferta de crédito de maneira indiscriminada, porque, somada a essa equação, um consumidor sem consciência quanto à utilização responsável de crédito, também instituições financeiras atuando de maneira cada vez mais predatória, surgiu essa situação onde a gente encontra o que chamamos de superendividamento. E como resolvemos essa questão? Qual é a melhor maneira? Então, muito bem colocado pelo doutor, a gente primar pelo planejamento prévio antes de se buscar uma aquisição de um crédito. Hoje a gente entende muito bem que, pelos valores mais caros que são os imóveis, a opção pelo financiamento é importante, mas é uma via, né? É uma via que a pessoa consegue ter acesso a um bem de moradia, que é um direito básico previsto na nossa Constituição, no artigo 5º.
o direito à moradia, é até um direito humano também, e para ver esse direito efetivado, a pessoa acaba buscando, então, a concessão de um crédito. Só que muitas vezes ocorre da pessoa fazer essa solicitação sem calcular os juros, sem calcular como vai ser o pagamento em todo o contrato. Ela pensa no valor das parcelas e não consegue pensar no longo prazo. Então, hoje a legislação já prevê que essas concessões de crédito são necessárias, que seja exposto dentro do contrato de financiamento já quais vão ser os juros, o que vai ser, qual vai ser o valor de cada parcela no longo prazo e o valor final já incluído os juros. Então, a pessoa que vai fazer, né, adquirir essa dívida para o financiamento do sonho da casa própria, é de suma importância que ela veja esse valor total e veja se vai se encaixar dentro do orçamento dela em um planejamento de longo prazo. Perfeito. Doutor Gabriel, quer dizer, antes a pessoa, para perder o seu imóvel financiado, tinha todo um rito processual que tramitava na esfera da justiça. Mas hoje que eu falo, alguns anos atrás, eu creio que uns 10 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, hoje essa decisão já é de forma extrajudicial. Nos casos mais simples, né? Onde a pessoa tem um financiamento, não pagou, chegou, portanto, a terceira parcela, não teve como negociar, acabou, portanto, perdendo. Quer dizer, essa mudança, justiça, cartório, foi bom para quem? É uma pergunta complexa, Walter, e eu não me atreveria a dar uma resposta definitiva. Agora, algumas considerações. De um lado, a gente tem uma situação que continua a existir no Brasil e que é uma busca de diversos atores encontrar uma alternativa, que é a judicialização exagerada. Não é? Nós temos aí um dos sistemas de justiça mais abarrotados do planeta. Então, o fato de termos uma quantidade de processos judiciais enorme provoca problemas para todos. Para o sistema de justiça, para a sociedade, para credores, para devedores. Então, nesse sentido, eu diria que a tentativa de não levar tudo para um processo judicial é positiva, como acontece também numa série de outros campos, né? Ao mesmo tempo, é preciso considerar que os princípios do Código de Defesa do Consumidor são válidos judicial ou extrajudicialmente. Esse é um aspecto a se considerar. E até se nós formos buscar aqui, Walter, dado que hoje nós estamos focando nessa questão dos bancos, é importante a gente resgatar uma informação histórica que quando veio o Código de Defesa do Consumidor, os bancos fizeram uma movimentação intensa para que o código não se aplicasse aos bancos. Isso levou vários e vários anos, chegando inclusive a esta casa, ao Supremo Tribunal Federal. Depois de uma longa batalha, os bancos sustentando que deveria se aplicar apenas a legislação específica e a autorregulamentação, e de outro lado, naturalmente, o desejo de que o Código de Defesa do Consumidor se aplicasse a essa seara, dado que está na letra da lei. Só em 2006, 15 anos depois da vigência do Código, é que o Supremo Tribunal Federal assentou que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos bancos, né, às instituições financeiras. Então é muito importante a gente destacar isso. Todos aqueles princípios do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nesse contexto de, digamos, facilitação da cobrança da dívida por parte dos credores, ou seja, a desnecessidade, como você dizia há pouco, de todo aquele rito num processo judicial, ainda assim há princípios que não podem ser deixados de lado, como o direito à informação, como a análise das cláusulas contratuais, sempre da perspectiva mais favorável ao consumidor, para citar dois dentre vários. Isso precisa ser observado também quando se trata de procedimentos extrajudiciais, que concluo dizendo, tem aspectos positivos e tem também alguns desafios. Doutora Renata, claro que a família, quando está naquele momento em condições de ter
ou de enfrentar aquele financiamento. Evidentemente que eu imagino que a emoção fica maior do que a própria razão, né? Como foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Caleb, olha, o planejamento, enfim, a pessoa vê ali aquela possibilidade naquele momento de ter, portanto, aí o seu imóvel, então vamos lá, e concretiza, portanto, aí o negócio. Mas a situação econômica do país, uma vez ela se alterando e, de certa forma, prejudicando ou melhorando, mas no caso que a pessoa está ali enfrentando dificuldades, ela viu sua vida, então, piorar, né? E não ter até mesmo um emprego para poder dar continuidade ao cumprimento do contrato. Quer dizer, essas condições desfavoráveis numa negociação com quem financiou aquele imóvel, leva-se em conta ou volta àquela frase da letra fria da lei é que vai prevalecer? Ou aí não tem coração, entra somente a razão? As instituições financeiras, de forma geral, elas buscam fazer uma composição. O que acaba acontecendo muitas vezes é que na hora que faz esse planejamento, que você tem em mãos ali o contrato que você vai estar assinando, ele está quase em grego. Para o meu brasileiro, ele está quase em grego. Ele vai dizer que são tantas parcelas e que tem um reajuste pelo IGPM ou pelo INPC, né? Então, aí se a pessoa lê aquilo ali e fala, bom, eu estou vendo esse número que está aqui, eu enxergo, eu sei que eu dou conta de pagar. Só que quando você tem esses reajustes pelo INPC ou IGPM, dependendo do contrato, né, esse valor dessa parcela que antes cabia dentro do seu orçamento, já no ano seguinte, muitas vezes já não cabe. Então, assim, a gente tem, né, esse direito à informação previsto no CDC, mas como está ali para o meu brasileiro, ele está lendo em grego, porque ele não sabe o impacto disso na conta. Então, olha só, uma vez eu fui adquirir um imóvel e o que eu fiz? Estava lá escrito, como está para todo mundo, que o reajuste seria pelo IGPM na época, e eu pedi para um economista que fizesse a projeção de quanto seria essas parcelas daqui a 4, 5 anos que eu estaria pagando aquele imóvel, para mim ter noção se daqui a 4 ou 5 anos, com o salário que eu teria hoje, e o reajuste do salário sempre é menor do que o IGPM, infelizmente, né? Como é que seria essa diferença, se eu ainda daria conta de pagar. Então, eu precisei de pedir um economista para fazer essa conta, porque ele precisou fazer uma projeção, porque aí tem todo um cálculo que é feito de uma projeção para o futuro. O banco sabe fazer isso. O banco tem né, pessoas qualificadas para trabalhar isso na sua tabela de custos. Ele sabe fazer isso muito bem. Mas o meu João, a minha Maria, ou eu, Renata, não tem a mínima noção de como isso é feito. E aí busca-se um economista, que seria um profissional qualificado, para a gente saber se daria conta de pagar daqui a 5 anos aquela parcela que hoje cabia no meu bolso. Então, assim, falar que o consumidor ele, né, está amparado porque ele tem acesso ao contrato, no meu ponto de vista, é uma ilusão. Porque não está escrito ali? Tá, mas o meu João, a minha Maria, não sabe o que significa isso na prática. E o banco ele não me dá esses valores, essa projeção, né? Trabalhando tudo em hipótese, porque como a gente tem que fazer alguma série de cálculos que não são valores fixos, né? Tudo variável, mas teria como ter uma ideia num futuro próximo. Bom, de toda sorte, os bancos eles preferem negociar e resolver do que fazer todo o procedimento de gerar aquela pessoa, fazer o leilão, uma outra pessoa vir a tomar aquele imóvel, né, vir adentrar aquele imóvel. Mesmo porque, muitas vezes, faz-se esse leilão extrajudicial, a pessoa adquire o imóvel e a pessoa que adquiriu, o primeiro, né, que está lá, ele ainda não desocupou. E aí eu que adquiri, né, mediante o leilão extrajudicial, ainda vou ter que mover uma ação para tirar o fulano de dentro daquele imóvel. O imóvel não vem limpo, então, desembaraçado, não? Não, vem lá dizendo que tem um fulano então, que mora lá dentro. Eu posso estar arrematando um problema para mim? Na realidade, você está arrematando um problema para você, Walter. O banco está dizendo, estou passando problema para frente, agora o problema é teu. Né? Então, mas é o que acontece. Aí a pessoa está dentro do imóvel, chega o outro, que agora acabou de adquirir no leilão, e fala, olha, sai daí. Ele fala, não vou sair. Vai ter que ser feita uma ação judicial, quer dizer, facilitou para o banco, que ele não precisa entrar com a ação, mas, né, o fulano que adquirir
talvez tenha que entrar com a ação para fazer a desocupação daquele imóvel ali. Acho que a doutora Renata matou a pergunta que eu fiz para o senhor, né? Quem é que se deu bem? Foi bom para quem, né? Essa questão da justiça e o extrajudicial para resolver essa questão, né, doutor Gabriel? É verdade, Walter. Agora, a doutora Renata fez, se você me permite só um comentário, uma explanação excelente, né? Eu destaco justamente um dos pontos em relação ao direito à informação. Muita gente pensava antes que a garantia do direito à informação do Código de Defesa do Consumidor era justamente dar toda e qualquer informação ao máximo possível. E, de fato, é uma ideia que parece bastante óbvia. Mas não é efetivamente. É aquilo que a doutora Renata dizia. Nós já tivemos casos, eu acompanhei muito isso no tempo de PROCON, de Secretaria Nacional do Consumidor. A pessoa recebia contratos que simplesmente seriam impossíveis de ser lidos, né? Nós chegamos a ver um contrato de compra e venda de um imóvel com 98 folhas. Conheço. 98 folhas. E o fornecedor dizia, está aqui, dei todas as informações que o consumidor precisa. E, de fato, deu. Só que entregar ao consumidor um instrumento contratual de quase 100 folhas é confundir o consumidor e não garantir o direito à informação. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza. O direito à informação não significa simplesmente, com o perdão da palavra, vomitar tudo quanto é informação em cima do consumidor, mas garantir o que ainda falta, como bem colocado, que a informação seja clara, precisa, que aquele consumidor seja capaz de entender exatamente o que ele está contratando, as condições de pagamento, as exclusões, a forma como ele pode perder o imóvel, enfim, a informação que ele precisa, da forma que ele entenda, de maneira objetiva e clara. Isso é muito mais o cumprimento do direito à informação do que simplesmente fornecer um excesso de elementos para o consumidor que, em vez de ajudá-lo, podem até afastá-lo da informação que efetivamente ele precisa. Tem um ponto interessante que eu também gostaria de avançar com o senhor, doutor Caleb. Garantia à informação, como foi dito aqui, né? Um contrato de 98 páginas. E, claro, evidentemente que nós temos pessoas que sabem interpretar perfeitamente um texto, aquele que está lendo, como também temos aquelas pessoas que leem 200 vezes, às vezes até por constrangimento, diz que entendeu, mas na realidade não entendeu. Ou seja, a pessoa para ir, de certa forma, fechar no negócio, enfim, na contratação de um imóvel, né? Ou seja, na compra de um imóvel, pagando ali, portanto, ali as mensalidades. É importante que ela tenha do lado uma pessoa da sua confiança para tomar as devidas providências, para entender realmente o que ela vai assinar. Como disse a doutora Renata, contratou um economista para lhe passar todas as informações, quando o banco, para ele é muito simples, né? Como disse o doutor Gabriel, está aqui o contrato, passei todas as informações, mas a pessoa não entendeu. Quer dizer, e na nossa lei, eu acho não, né? Existe também ali aquela questão, o contrato está aqui, se você não leu, porque você não quis. Enfim, como é que escapar, portanto, eu não digo armadilhas, né? Não vou colocar dessa forma, mas para colocar uma pessoa numa dificuldade tão grande justamente pelo fato dela assinar uma coisa que ela não entendeu, mas que fez as continhas ali, eu vou pagar 1.000 por mês, daqui 2 anos passa para 1.100. Não é assim que a coisa funciona no contrato de compra, portanto, de um imóvel, não é? Não, pois é, eu acredito que é até difícil falar depois do doutora Renata e do doutor Gabriel, porque a excelência técnica aqui está no nível altíssimo, né? E assim, concordando com ambos, entendendo que hoje, o juridiquês, doutora, eu acho que é o que mais atrapalha o consumidor, na verdade, numa relação em geral. Até o doutor Gabriel, especialista em direito do consumidor, vai corroborar comigo que hoje o direito do consumidor, ele visa justamente, o Estado visa cobrir um pouco dessa disparidade que existe. Existe uma disparidade de forças para começar no acesso à informação.
Doutora Renata, saber que você precisa de um especialista, um economista ao seu lado para fechar um simples contrato, já torna bem falseável o pacta sunt servanda aí, o negócio jurídico perfeito, porque afinal de contas a gente está falando de um contrato que a gente pode muito bem alegar a tese de um vício de consentimento, até porque o seu consentimento ao comprar um imóvel que é anunciado muitas vezes de maneira predatória, lembrando que aqui, abrir um parênteses, é vedada a propaganda predatória, anúncios predatórios, enganosos, que leve o consumidor a erro, que induz o consumidor a erro, mas é o que mais ocorre, principalmente, financie sua casa própria, com parcelas a partir de R$500, tá? E aí você vai lá, compra o consumidor, a Dona Maria, o seu João, uma pessoa do povo comum, que não tem um grau de instrução elevado, lembrando que apenas 15% da população brasileira tem nível superior. Então, a gente está falando de um contrato complexo, uma relação complexa. E aí, não existe bala de prata, não existe solução mágica, contudo, existe um caminho que eu acredito que a gente pode construir juntos, que é o quê? Cada vez mais o acesso à informação ser prestado, só que eu digo acesso à informação de maneira clara, precisa, eu acho que uma obrigação de se colocar até um visual law nos contratos simples, bem explicados, e para o consumidor e amado ouvinte que está na dúvida quando vai fazer a aquisição do seu imóvel, quando vai adquirir, que vai assumir ali uma obrigação de uma parcela de um financiamento, é importante que ele tenha sim um profissional qualificado ao lado dele. E aí, doutora Renata, é muito importante também que nós, instituições garantidoras de direito, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a que nós somos advogados, também invista em qualificação dos profissionais do direito, porque hoje, aqui já trazendo o problema para a gente, né, porque nós somos agentes que fazemos essa solução desse problema, lá no nosso escritório a gente tem parceria com contadores. Então, a gente tem nosso escritório especialista em determinadas áreas e temos também contadores especialistas. Porque quando chega esse problema no nosso colo, eu como advogado, assim, acho que exceção à regra, porque eu realmente busquei, me interessei em estudar esse tema. Advogado geralmente escolhe ser advogado porque não gosta muito de matemática. E ali, quando chega na área de juros compostos, já é uma coisa que fica realmente problemático. Os juros sobre juros, entender sobre a amortização é algo bem complexo. Então, a gente conta com a parceria de outros profissionais. Então, eu entendo que a solução, mais uma vez dizendo, não é uma bala de prata, não existe solução mirabolante, mas ela perpassa, sim, essa cooperação entre profissionais técnicos para ajudar o consumidor. E aqui trazendo um ponto sobre a fala do doutor Gabriel, sobre a extrema judicialização. Isso é muito verdade, a gente precisa entrar num estado de coisas mais conciliatório. E por isso que eu entendo que a importância do advogado nesses temas, para que a gente busque cada vez mais trazer para a composição, para a mediação, para a conciliação, porque o que ficou muito famoso com a nova lei de superendividamento foi que você ia abater até 30%, né? Existiria um remédio judicial? Não. O que, na verdade, essa lei faz é buscar essa conscientização, e quando a gente leva ao juízo é justamente quando você não consegue mais, é frustrada toda a oportunidade de conciliação, que os bancos muitas vezes não prestando informações de qualidade, não entregando. Eu já peguei casos lá no escritório que sequer entregaram o contrato, o banco entregava. Então a pessoa financiou, tem vários financiamentos, às vezes de imóvel, às vezes de consignado, aqui no tema estamos falando de imóveis, mas ele não entrega sequer o contrato. Então fere direitos do consumidor, que em algumas situações é sim necessária a busca do Estado para a tutela daquele direito. Doutora Renata, quer dizer, focando ainda o banco, né? A situação difícil da pessoa que está ali fazendo de tudo para poder honrar ali com os seus compromissos. Claro, é um direito dela buscar quem, de alguma forma, lhe financiou para explicar a situação, né, difícil que está enfrentando e encontrar, portanto, ali entre os dois, portanto, uma solução. Quer dizer, o banco oferece, portanto, ali a solução, né? E a pessoa vai verificar se tem condições ou não. Agora, essa condição, quer dizer, tem base legal para ela ser oferecida para quem está numa situação difícil em termos de economia? Eu não tenho uma previsão que venha a obrigar o banco a fazer uma negociação quando a pessoa está inadimplente. Eu não tenho essa previsão legal. Então, fica muito a critério da instituição financeira se ela vai fazer a negociação ou não e em que termos que ela vai fazer essa negociação.
Né? Agora, quando a gente volta um pouquinho no passado para a aquisição do imóvel, o que acaba acontecendo? Eu não tenho o contrato no primeiro momento. Né? A gente vai no estande de vendas, a gente viu aquele apartamento decorado, que é lindíssimo, né? Todo mundo vai achar ele bonito, porque ele é, né, super bem feito. Aí tem o corretor, que ele apresenta para você um papel que você assina. Nesse papel vai estar escrito qual é o número do apartamento, né, o endereço dele, que você está adquirindo de quem, e vai estar lá, assim, vão ser 10 parcelas de não sei o quê, que são as intermediárias, com reajuste pelo índice tal, e não sei quantas outras parcelas. Então, e quando você assina esse contrato, você já está pagando ali uma quantia, que é o sinal, o arras. E se você for para casa e desistir desse contrato, né, você vai já tem uma cláusula ali embaixo dizendo que você vai perder esse valor da arras que você acabou de assinar. Então, naquele calor, você não tem noção exata do que significa esse reajuste pelo IGPM, pelo INPC, que não sei o quê. Você não sabe. E é nesse calor que a gente precisa falar assim, não, entre o momento que você viu e teve o interesse de adquirir ali com o corretor e a assinatura do contrato, você teria que ter uma explicação do que é que você está assinando. Teria que ter esse momento prévio para que depois ele não se visse enredado numa situação que ele fala, não, mas o que eu conversei com o corretor não foi bem isso que eu entendi. E aí você não tem ali como fazer uma produção de prova que venha convencer o magistrado, porque você vai ter de um lado o corretor dizendo que explicou e ele dizendo que não explicou. Se a gente está dentro do CDC, na relação de consumo, o consumidor ele acaba tendo um cuidado maior nos olhos do judiciário. Mas, mesmo assim, a gente trabalha com questão de produção de prova. E mesmo que eu faça a inversão do ônus da prova, que vai acontecer na maioria dos casos, eu acabo ficando até mesmo sem coragem de ingressar com a ação, porque eu vou falar assim, mas como é que eu vou convencer o juiz de que eu entendi diferente, que eu entendi de outra forma? Porque você sai com um papel que está escrito, que são 10 parcelas de tanto, com reajuste de INPC ou IGPM, né? E você tem a informação por escrito, mas ninguém sabe que aquilo não é a informação, aquilo são dados. Então, essa é uma discussão que a gente precisa adentrar em termos, né, tanto do legislativo, para poder sair desse negócio de simplesmente jogar, né, informações que, na realidade, não informam, porque eu não sei o que significa um reajuste efetivo numa prestação daqui a 5 anos, quando é pelo IGPM. Mas você sabe que vai ter um reajuste pelo IGPM. Né? O que isso significa? Qual é o impacto disso na minha vida? Então, a forma como é feita a venda desses imóveis é que acaba, né, atrapalhando bastante esse processo. Se a pessoa ela não for, e aí eu falo, a maioria dos brasileiros não é, que não planeja, né, regrada com a sua questão econômica, ela vai se encontrar numa situação muito difícil para poder cumprir esse contrato que foi feito dessa forma. Então, a gente está sempre jogando a responsabilidade no colo desse consumidor, sendo que, na realidade, o processo ele já se inicia com uma falha. E essa falha, muito bem colocada, apontada pela doutora Renata, doutor Gabriel, pode ser de alguma forma debatida, questionada? É uma questão que tem que vir através de lei, Congresso Nacional, ou uma ação pública, de alguma forma, pode suscitar aí essa discussão até uma conclusão final? Olha, Walter, existem muitos caminhos que podem ser utilizados para nós sairmos dessa situação, que envolvem necessariamente uma multiplicidade de fatores. Desde aquele que o Dr. Caleb, com muita propriedade, já colocou, a falta da educação financeira que existe hoje no Brasil. Esse é um aspecto de fundo que é importante, muito importante. Nós temos culturalmente um consumidor, e isso ficou claro agora na conclusão da fala da doutora Renata, um consumidor que compra por impulso, não é, que não tem uma reflexão mais aprofundada no momento da compra, né, inclusive em relação à sua capacidade de pagamento. Então, a educação financeira do consumidor é um caminho necessário, né, e passou a ser prevista a partir da lei que trouxe todo esse capítulo de superendividamento, mas ainda há um oceano aqui para se avançar. Outro aspecto diz respeito à responsabilidade das instituições financeiras
justamente no momento da oferta, aquilo que dizia a doutora Renata, alguém vai a um stand, vê aquela unidade decorada, é convencido ali com um discurso extraordinário. Então, é preciso que haja mais responsabilidade na oferta feita ao consumidor. Além disso, esse aspecto aqui que já estamos aprofundando bastante. É preciso melhorar muito a forma que a informação chega ao consumidor, né? Então, foi até citado aqui pelo Dr. Caleb, até visualmente é preciso avançar nesse ponto. Além disso, um outro aspecto que tem melhorado nos últimos anos, mas ainda há um caminho a percorrer, é na oferta de crédito mais responsável, né? Era comum a gente andar por qualquer centro urbano do Brasil, em qualquer lugar um pouco mais movimentado, e as pessoas com placas penduradas nas costas, oferecendo crédito para negativado, crédito sem verificação no SPC e Serasa, crédito na hora, em 5 minutos, né? Já diminuiu, ainda tem bastante, mas já diminuiu. Então, é necessário que não só o consumidor faça um caminho um pouco mais longo de autorreflexão sobre si, sobre a sua capacidade de pagamento, sobre o seu planejamento, mas que também o fornecedor conheça melhor o consumidor antes de fechar o contrato, para que o fornecedor não acabe induzindo que lá na frente a gente vai ter esse problema grave, que é o que nos traz ao diálogo de hoje, de o consumidor vir a perder a casa. Então, o próprio fornecedor tem que ter cuidado. Não oferecer qualquer tipo de crédito, mesmo imobiliário, de qualquer forma a qualquer pessoa, né? É necessário que haja um mínimo de segurança em relação àquilo que está sendo feito. Um outro aspecto é que, embora, como disse a doutora Renata, a gente não tenha uma obrigação legal que recaia sobre o fornecedor no campo da negociação, mas a nossa legislação como um todo, ela aponta para a tendência de que os contratos se mantenham. Ou seja, de forma muito simples, uma vez que um contrato existe, foi validamente celebrado, o que a legislação deseja é que ele não se rompa, que ele seja cumprido até o fim, nos termos em que se acha. Então, nessa perspectiva de que é melhor a manutenção dos contratos, né, é necessário também que haja uma maior abertura por parte dos credores, das instituições financeiras, no sentido da negociação. Nós temos que considerar que nós estamos chegando de um momento que ninguém na humanidade poderia ter previsto, que foi a pandemia global do coronavírus. E isso tem dado reflexos muito grandes nos leilões extrajudiciais que nos trouxeram aqui, né? Nós temos acompanhado lá no escritório uma longa lista de casos assim, né? Tem sido muito comum. Alguns desses casos chegaram nesse ponto porque era um pequeno empresário que teve o seu negócio falido na pandemia do coronavírus, porque era um profissional autônomo que vinha há anos e anos com uma renda estável e deixou de tê-la na pandemia do coronavírus, né? Nós estamos ainda encontrando formas de superar quase 4 anos de séria dificuldade econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Esse é um elemento, né? Nós enfrentamos nos últimos anos no Brasil, agora está mudando, mas por anos e anos nós enfrentamos uma alta do desemprego, um inchaço grande do mercado de trabalho informal. Esses elementos todos têm a ver com o que a gente está discutindo, né? Esses elementos todos vão ter impacto. A gente tem tido leilões extrajudiciais, seja de apartamentos de ótimo padrão aqui no centro da capital federal, como também um monte do Minha Casa Minha Vida. Casas de 100 mil reais, 120 mil reais, né? Então, aqui há, sob certo aspecto, uma negativa democratização do problema, né? Ele tem acontecido em vários âmbitos. Então, por isso é necessário que, para que a gente encontre um cenário melhor do que o de hoje, é necessário somar todos esses elementos num esforço multidisciplinar, plural, que envolve
desde a origem até questões mais imediatas, para que não haja o rompimento desses contratos, o aumento do déficit da moradia, a contribuição ao superendividamento do consumidor, que já é grande demais. Doutor Caleb, quer dizer, a pessoa que tem ali as suas economias, vai muito bem, obrigado, honrando ali os seus compromissos. Quer dizer, existe algum sinal que a pessoa precisa observar, porque do seu bolso não está entrando muito o dinheiro que ele recebia e, de certa forma, ele já vislumbra também uma certa dificuldade para poder honrar alguns compromissos? Seriam sinais clássicos ou existem outros sinais que a pessoa tem que realmente observar? Porque ou toma uma providência ou a tendência é agravar ainda mais e a pessoa chegar numa condição de superendividado. Ou seja, existem sinais? É engraçado que o doutor trouxe que não existe uma obrigação legal, e aí com toda a compreensão do doutor, a interpretação, eu enxergo de uma maneira um pouco distinta, que hoje a lei de superendividamento, ela traz, a nossa lei 14.181 de 2021, ela traz sim a responsabilidade do fornecedor, principalmente por aquela questão, doutor, do fornecimento de crédito indiscriminado, que acaba chegando a avançar no mínimo existencial. Então, hoje a gente pode interpretar essa legislação, sim, como uma via que é, assim, um respiro para quem já se encontra nessa situação, uma esperança na via judicial, mas muito bem apontado pelo doutor, não é algo, é algo que a gente precisa buscar uma construção multidisciplinar para poder abarcar. Quanto à percepção do consumidor, é importante que a gente também evoque a responsabilidade individual, porque assim, a pessoa ela consegue perceber alguns sinais claros, com certeza. E aí a gente encontra hoje, a experiência que a gente tem tido quanto ao superendividamento é justamente de pessoas que já são funcionários públicos, ou seja, já não é uma pessoa tão não esclarecida, ela passou no concurso público, que usa indiscriminadamente o crédito consignado. Então, peraí, a pessoa pegou um consignado e aí já tem a parcela, pegou outro, até que chega um ponto que realmente come 100%, compromete todo o rendimento da pessoa. Isso é extremamente pernicioso e existem sim sinais clássicos. Quais são os sinais clássicos? Você vai vendo o seu contra-cheque, vai vendo que o que está sendo deduzido no contra-cheque já está chegando a um percentual. Existe hoje uma legislação que ela limita 30% do que é da parcela consignável. Só que ela limita só a parcela consignável. Então, o banco oferece os créditos na parcela consignável e vai por fora oferecer outros tipos de créditos. E ali entra também a questão que eu achei muito importante destacar, que dado não é informação. O que é um dado? Dizer que uma parcela, um empréstimo é corrigido pelo IGPM e ali você vai ter um juros composto, é um dado. Só que quem sabe o que é juros composto? Quem sabe o que é IGPM do povo? A informação é dizer, olha, se você ganha 10 mil reais fixo, porque o funcionário público não tem previsão de aumento de renda tão rápido, tem a correção ali, mas ele já sabe que ele passou no concurso público, vai ganhar aquele valor para sempre, né? Vai ter uma correção, salvaguardando as devidas proporções, mas olha só, a gente tem os juros aqui que vai aumentando progressivamente. Então, se você adquirir outro empréstimo, se você pegar outro, indiscriminadamente, obviamente você vai encontrar um momento que vai ser com um garrote no seu pescoço. A tua conta está aqui, o garrote vai apertá-lo até sufocar. Então, qual é a medida também? Abordando, indo pela linha da autorresponsabilidade. A pessoa também compreender que, bom, se eu tomei uma escolha por ser servidor público, eu sei que eu vou receber aquele valor, eu tenho que separar 10% do valor, viver no máximo ali com 50% dos seus custos mínimos existenciais, 50% da sua renda, e ali você vai saber que você não vai poder ter uma casa de alto padrão no Lago Sul, né, doutor? Porque é incompatível com a sua renda. E principalmente aqui, vindo também para as pessoas do povo, a grande problemática que leva as pessoas ao superendividamento, e aqui, muito bem trazido pelo doutor, para a nossa temática, que é a questão de moradia, não é a pessoa financiando tão somente casa de alto padrão, é também Minha Casa Minha Vida. Então, vamos lá, existe um problema aqui, existe um direito de moradia que não está sendo ofertado às pessoas, não está sendo garantido. O que os bancos têm feito é oferta de linhas de crédito para conseguir a pessoa realizar o tão famoso sonho da casa própria. Mas será que o governo não poderia, talvez,
pensando aqui em uma política pública, comprar essa dívida para garantia desse mínimo existencial, o Estado agir com seu poder, dever de império ali, entrar ali no meio? Não, olha, pera aqui, essa pessoa não pode ficar sem a casa dela, senão vai morar onde? Vai morar na rua, certo? Isso nos casos do Minha Casa Minha Vida. Agora, existe o caso também, novamente evocando a autorresponsabilidade, da pessoa que quer fazer um financiamento para ter uma casa no Lago Sul, sendo que ela tem condições para isso. Não havendo, aí são, por isso que tem que ser analisado caso a caso e ali a devida aplicação da lei é o que é mais importante. Mas existem, sim, alguns sinais clássicos, né? O senhor foi citado, o senhor gostaria de... Excelente. Excelente. Doutora Renata, aproveitando então a deixa aqui do doutor Caleb, né? Ou seja, a pessoa financiou ali o Minha Casa Minha Vida, muita gente fala, prestação baratíssima. Baratíssima para quem? Né? Para quem? Quer dizer, existiria essa possibilidade de uma espécie de um seguro por parte da esfera federal para garantir na Constituição que todos têm direito, portanto, à moradia, e aquela moradia chegou até aquele perfil daquela família que, claro, né, olha, a sua prestação é R$100 todo mês, mas de repente para ela é impossível ter todo mês os R$100. Como é que a senhora avalia essa colocação que fica? Eu achei bem interessante, não é, do doutor Caleb? Ou seja, a União adquirir essas dívidas e depois negociar com essas pessoas de uma outra forma. Quer dizer, caberia no nosso arcabouço constitucional, alguma coisa nesse sentido, doutora Renata? Bom, o doutor Caleb, ele colocou aqui um problema na mesa e agora a gente vai descascar esse problema, claro. E teria, sim, fundamentação constitucional. Eu posso começar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, né, e o direito à moradia, que são dois princípios que estão na Constituição Federal. Então, eu poderia começar por eles e falar, bom, pode-se ter aí uma política pública para determinadas faixas, né, de renda ali, que se a pessoa não tiver condição de arcar com esses valores, eu, Estado, assumo essas prestações, eu pago e vou diluir isso ao longo do tempo, uma espécie de financiamento que ele estaria fazendo. Existiria fundamentação técnica para isso, que seria o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a pessoa vai ter que morar em algum canto, né? E quando você tem ali uma situação de ter que sair da sua casa, não é só a pessoa que saiu, mas sim todos os familiares envolvidos ali também vão ser abarcados, porque se imagina lá, o filho saiu, ele vai tentar voltar para a casa da mãe ou vai morar com a sogra. Nenhuma das duas situações é agradável para aquela família, né? Você já está impactando aí em 3 famílias, né? As 2 famílias de origem e o casal. E, então, seria uma possibilidade de criar uma política pública nesse sentido. Quando a gente fala nesses programas, já existe uma ideia de seguro também. Né? Mas, no caso, o único seguro que eles tratam nesses contratos é o seguro prestamista. O seguro prestamista é aquele seguro que a gente faz na eventualidade de quem está adquirindo vir a óbito. Então, assim, o seguro previsto tradicional é esse. Nesses programas Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo, né, no financiamento de imóveis, né, de alto valor, o seguro prestamista ele já está ali presente. O que é isso? Se eventualmente aquele que está adquirindo o imóvel vier a óbito, né, como foi pago um valor maior a título de seguro, esse imóvel aí ele vai ser quitado. Quando eu digo vai ser quitado, aqui a gente precisa fazer um parênteses, porque depende da forma de composição de renda e se está relacionado a apenas um deles falecer ou os 2, no caso de um casal, tá? Porque tem isso também, porque às vezes é feita a aquisição com composição de renda e vindo a óbito apenas um deles, né? Aí somente aquele que veio a óbito e a parte dele na composição de renda que é quitado, o outro continua tendo que efetuar o pagamento das demais parcelas. Mas, assim, o seguro prestamista já vem nesse sentido no caso do óbito. Mas no caso de um superendividamento, no caso do desemprego, a gente não tem isso como uma previsão comum em contrato. Por quê? Porque acaba tendo um impacto de um aumento do valor das prestações, porque eu estou falando em seguro. Toda vez que eu falo seguro, significa que eu estou pagando um valor a mais para poder quitar aquilo ali. Então, poderia, sim, ser criado, né, uma política pública no qual o Estado ela arcaria com esses valores enquanto a pessoa não retorna, né, à sua atividade econômica.
Então, ele estaria fazendo esse pagamento desses valores. Poderia, sim, ser obrigatório a inclusão desse seguro, se vamos chamar um seguro-desemprego, né? Uma coisa assim, né? Ou seja, ficou desempregado durante X tempo, o Estado pagaria ou você já estaria pagando por esse valor. Se, eventualmente, esse seguro-desemprego não fosse utilizado, ao final, poderia ser devolvido isso, então, seria como uma poupança meio que forçada. Assim, vocês estão vendo que aqui, sentadinha, conversando com vocês, eu já pensei em várias hipóteses. Imagina, então, se você joga isso no Congresso Nacional, o que vai ter de possibilidade de solucionar? A pergunta é, tem alguém interessado em solucionar esse problema? Tem alguém que vai levantar essa bandeira? Né? Quem é que vai estar falando em prol dessas pessoas que estão aí perdidas e perdendo as suas casas? Doutor Gabriel, agora é com o senhor. Pois é, Walter, sem dúvida é um cenário complexo, é muito bem colocadas as hipóteses pela doutora Renata. E claro que isso tem um impacto grande que depende justamente desse elemento final colocado. O elemento do interesse, aqui naturalmente o interesse público, e o elemento também da vontade política, já que são cenários que demandam uma estrutura jurídica estatal que possa acompanhar essa situação. Em todo caso, esse é um problema que o Estado não pode ignorar, né? Como já citado várias vezes, nós estamos falando de matéria constitucional, né? O direito à moradia, que tem sido um dos grandes gargalos das políticas públicas no Brasil inteiro, quando a gente pensa no aumento da população em situação de rua, por exemplo. Justamente as pessoas que não têm uma casa para morar, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, houve um aumento exponencial da população em situação de rua, né? Nós saímos aí de um número talvez próximo de 2.000 pessoas para algumas estatísticas mais atuais, não oficiais, de praticamente 10, né? Então, é um aumento vertiginoso. Outros grandes centros urbanos também enfrentam esse problema, da mesma forma que enfrentam também alguns fracassos nas políticas de habitação. O próprio programa Minha Casa Minha Vida foi alvo de muitas críticas ao longo do tempo. Não entro no mérito dessas críticas, apenas aponto o fato de que houve. Agora, é preciso também que haja uma mudança de mentalidade, e aqui eu diria até mais por parte das instituições financeiras, e aqui temos um especialista mais experiente que eu nesse campo do superendividamento, no sentido de que não deveria ser bom para ninguém manter um cenário de superendividamento, né? Para ninguém, é isso que precisa ficar claro, né? É por isso que foi muito bem colocada a afirmação de que nós precisamos caminhar sempre mais para o campo da conciliação, né, para o campo da superação do litígio, da judicialização, porque os reflexos dessas situações todas que nós estamos colocando são profundos e são muito impactantes. Então, o reflexo de uma família que perde a casa, e nós começamos o programa de hoje dizendo que tem aumentado o número de famílias que perdem a casa, o impacto é grande. É impacto econômico, é impacto psicológico, é impacto social, é impacto nas relações familiares, é impacto nos níveis de suicídio, é impacto na saúde pública, né? Então, uma família que perde a casa provoca um impacto. E vai provocar um impacto também na perspectiva econômica, né? Porque vai ser um consumidor que vai ter menos capacidade de compra, menos capacidade de consumir, né? Então, é um cenário que não beneficia a ninguém, nem as instituições financeiras, nem aos bancos que perdem também, né? Então, é preciso que haja maior clareza, e isso, a alteração legislativa de 2021 foi revolucionário nesse sentido, ao menos da perspectiva legal, né? Trouxe elementos que precisavam ser acrescentados à nossa legislação, e agora é preciso colocar isso mais em prática nos rincões todos do nosso país, no sentido de que esses cenários são prejudiciais para toda a sociedade. Então, é melhor ter uma oferta mais responsável de crédito, é melhor ter caminhos de saída do superendividamento ou
antes ainda de prevenção ao superendividamento mais efetivos e, quem sabe, um desenho como esse, muito bem apontado aqui, em que o Estado pudesse se fazer mais presente, mas esse será, sem dúvida, na minha opinião, o caminho mais difícil de ver efetivado. Difícil, mas pode ser vencido este caminho? Difícil, mas não impossível. A vontade política que às vezes falta nos representantes é o que deve permanecer em nós. E por isso que eu gosto muito de evocar a responsabilidade individual aqui. Porque se a gente pensar que as soluções são multidisciplinares e perpassam o fazer, dever do Estado, o Estado tem os seus representantes, são nossos representantes que estão lá. Então nós cobramos, existe a via da cobrança dos nossos representantes, existe a via do voto consciente, mas também existe a via de nós, advogados, que afinal somos nós que fazemos a jurisprudência, de na nossa militância cada vez mais buscar trazer a responsabilidade também na via judiciária. Hoje o nosso, obrigado doutor Gabriel pelo especialista em superendividamento, a gente estuda um pouco, mas quem sou perto do doutor aí, uma notória sapiência, traz ali de maneira irretocável essa questão da multidisciplinariedade. Em concordância com o doutor, eu trago aqui a questão da nossa atuação enquanto advogados, que é o que, em caso de superendividamento, hoje o processo fica mais ou menos da seguinte maneira. A gente tem a defesa da execução, só que muitos colegas eles vão pela via do embargo à execução, porque a via é conhecida, né? Eu gosto de uma outra maneira, eu gosto de sempre de realmente buscar conciliação, lembrando que ela pode ser em qualquer momento processual. E hoje o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, o TJDFT, ele já tem tem feito, eu costumo fazer um paralelo com quase uma ação de falência, de recuperação judicial de uma empresa, porque uma pessoa, quando ela está super endividada, ela convida para que seja composta a lide, mas já obrigando o autor a trazer ali um planejamento para que a pessoa faça o planejamento de pagamento dessa dívida. E nós, como advogados, cada vez mais nos especializando, conseguimos sim fazer esse planejamento, porque a gente teve matérias de direito, hoje buscando conhecimento, temos a capacidade técnica também de auxiliar o nosso cliente nesse caminho. O que eu acho que é importante é a gente não buscar o caminho mais fácil da terceirização da responsabilidade. No seguinte termo, se a gente conseguir auxiliar o nosso cliente na composição daquele débito, ajudando também na conscientização, a gente consegue resolver um problema de uma maneira mais intencional, certo? E já voltando para essa questão mas a gente não pode também eximir a responsabilidade dos nossos representantes por essa vontade política. Então, existe ali uma zona cinzenta, um caminho do meio conciliatório, que é o quê? A gente escolher melhores representantes, com certeza também, cobrar os que nós já escolhemos, e nós que estamos aqui na capital do poder, saber como a gente consegue, com o nosso trabalho, impactar essa realidade de uma maneira positiva. Eu gostei muito da proposta que a doutora trouxe, realmente, sentando aqui à mesa, a gente já consegue pensar em propostas. Imagina levando isso a um debate em plenário, né? Então nós, provocando nossos representantes de classe da OAB, para que façam propostas legislativas, lembrando que qualquer um do povo pode fazer também, existe a iniciativa popular, na propositura de legislação. Então, existem caminhos sim, eu acredito que mais momentos de mesa como esses, mais reuniões como essas, fazem com que a gente encontre ali um caminho bem interessante, uma luz no fim do túnel. Perfeito. Bom, nós já estamos vencendo a primeira hora do nosso debate. Eu peço licença, doutora Renata, doutor Gabriel, doutor Caleb, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido. Eu tenho os senhores tomar uma aguinha, um cafezinho e a gente já volta para o segundo tempo do nosso debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do nosso debate. Debate que hoje está voltado para a questão da inadimplência da casa própria, do apartamento próprio, enfim. Então, hoje, aqui conosco, nossos convidados, como também nossa convidada, Dr. Caleb Ribeiro, que é advogado com atuação proeminente na área de superendividamento. Dr. Gabriel Reis Carvalho, também advogado especialista no direito do consumidor. Ele que já foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da
Justiça, como também a doutora Renata Malta Vilas Boas, ela que é advogada, secretária-geral adjunta do IBDFAM aqui da capital federal, ela que é professora universitária e também especialista no direito de família. E eu volto justamente com a senhora doutora Renata, e a pessoa se vendo naquela condição, o imóvel financiado, e vamos partir aqui para a questão do ágio. Opa, eu tenho esse imóvel aqui, já paguei tanto, então eu vou vender para escapar, né? Enfim, o ágio seria uma saída ou seria realmente uma entrada para dificultar mais ainda a situação de quem vendeu e de quem comprou? Bom, vamos lá, né? Primeiro que nem todos desses programas que a gente tá falando aqui permite que faça a venda do ágio, tá? Então, quando a gente está falando desses programas Minha Casa Minha Vida, existe um prazo mínimo que a pessoa tem que ficar no imóvel para poder fazer a venda. Então, não seria possível vender o ágio desse imóvel. E nós temos casos exatamente isso. A pessoa não dava conta de pagar e aí resolveu vender o ágio, a instituição financeira acabou descobrindo e teve a retomada do imóvel. Isso significa que os dois perderam, aquele que primeiro adquiriu e depois, né, quem comprou dessa forma, tá? Então, nem todo programa permite que possa ser feita a venda. Quando a gente fala de vender o ágio, eu tenho muito, mas assim, muito cuidado com isso. Porque se eu tenho, né, uma dívida em razão da aquisição daquele imóvel junto com a instituição financeira, lá com o banco, e eu faço a venda do ágio e não coloco essa instituição financeira nessa negociação, significa que o meu nome continua lá com aquele banco. O banco vai estar olhando e vai estar vendo que quem está adquirindo e que tem que efetuar o pagamento daquelas parcelas sou eu, Renata. Então, primeiro ponto, deve-se, né, chamar a instituição financeira e fazer essa triangularização, ou seja, quem quer comprar, quem quer vender e o banco. Só que, normalmente, a pessoa não chama a instituição financeira, porque quando a instituição financeira aparece, ela vai querer, né, saber se a pessoa tem lastro para fazer a compra desse imóvel, né, se tem condição de pagar essas parcelas, porque ele não vai trocar alguém que ele já tem ali garantido por alguém que ele não sabe quem é, né? Então, ele vai fazer essa análise e, muitas vezes, faz aí uma repactuação dos valores. E aí, o valor fica mais alto e a pessoa que estaria ali querendo comprar perde o interesse. Então, veja que acaba ficando numa situação em que eu quero me livrar do problema, mas pode ser que eu arranje um problema maior para mim. Porque eu vendo, peguei o dinheiro, mas o fulano não paga o banco. E aí o banco começa a me cobrar. Aí é o meu nome que vai lá para o SPC Serasa, né, eu que vou ter restrição de crédito, e eu não tenho nem como devolver o imóvel porque eu já não estou mais dentro dele. Então, olha só como é que começa a embolar. E eu tenho um outro problema para quem está comprando esse ágio dessa forma. Se não houve a anuência da instituição, não houve a troca ali, então, no contrato, ele não é titular, ele não existe nessa relação. E no momento que eu tenho o falecimento do primeiro comprador, aquele que está no documento, né, vai se abrir o inventário, vai se fazer a quitação e vai transferir para os herdeiros. Imagina essa situação desse ágio sendo transferido esse imóvel para os herdeiros, sendo que o fulano pagou o ágio, sendo que o fulano que está lá morando. Às vezes ele nem sabe que o outro morreu, porque não tem contato, não sabe quem é. Olha só a confusão. Já está assustando todos, já arrumou uma montanha, né? Eu acho que ninguém mais está ouvindo a conversa. Na hora que eu falei que é problema, não sobrou falar, ninguém. É importante que se fale, doutor. Então tem todo esse conjunto de problemas para a pessoa que... enfim, fez um negócio, contrato de gaveta, não chegou lá em quem realmente bancou, portanto, ali aquele imóvel. Então, dá esse conjunto de problemas severos, doutora Renata. Olha, Walter, você tem que ser uma pessoa que arrisca bastante, né, e tem que ter muita sorte. Ganha na Mega Sena umas 3 vezes por ano. Era preferível ganhar na Mega Sena. Porque são tantas variáveis que pode acontecer que você não tem noção do tamanho do problema que você arranjou na sua vida. Então, quem está comprando, e esse exemplo que eu falei do falecimento, né, se tiver um menor, então, envolvido, tem Ministério Público, esse inventário vai demorar aí horrores, até você provar que adquiriu, mas tem um contrato de gaveta, mas ele não está documentado, a instituição financeira não é anuente, enfim. Isso tudo dentro desse contexto, né, dependendo de como for feito, ele pode até vir a perder aquele valor que ele pagou lá atrás, né, na hora que ele adquiriu o ágio.
Então, eu não recomendo. Né? Quando aparece alguém para falar da aquisição de um imóvel, quer vir nessas condições, eu mostro todos esses problemas que existem. A pessoa, é óbvio, ela que vai decidir se vai adquirir ou não. Eu falei assim, bom, se der problema, você volta, né? Que eu estou aqui. Mas a probabilidade de dar problema é muito grande, né? É porque são muitos problemas que podem ocorrer. Doutor Gabriel, vamos também essa questão do ágil, e a gente vê muita publicidade, compro ágil, vendo ágil. Quer dizer, a gente está focando aqui o imóvel, né? Então, o risco é muito grande para quem, de alguma forma, vende, como também para quem compra, como muito bem pontuou a doutora Renata. Sim, de fato. O risco é muito grande, né? Eu já diria o seguinte, você acabou de colocar, Walter, acontece muito, né? Essa oferta, acontece publicidade em cima disso. Aqui já tem um elemento importante. Né? Opa, Se lá. parece fácil demais para o consumidor, dá problema. Dá problema. Era isso que eu dizia há pouco, quando nós falávamos, por exemplo, da oferta de crédito. Né? Atraía muito o consumidor. Né? Crédito para negativado. Ora, qual é o negativado que não quer? Crédito para desempregado. Quem é o desempregado que não quer? Chega lá e, de fato, o crédito era liberado na hora mesmo. Né? Ótimo, ótimo nada. Vinha um problemão depois, enorme, que colocaria aquele consumidor numa situação provavelmente pior do que aquela que o levou até contratar aquele crédito. Então, é preciso desconfiar desse tipo de oferta, desse tipo de publicidade. E quando nós colocamos esse tipo de situação aqui, né, claro que a gente quer mesmo, sob certo aspecto, dissuadir as pessoas dessas ideias. Mas é principalmente pelo fato de que hoje somos 3 advogados aqui. Como nós estamos na atuação diária da advocacia, né? Estamos diariamente nas varas, nos tribunais, eventualmente nos tribunais superiores, nós sabemos aquilo que dá problema. Né? Então, não é que a gente quer dizer as pessoas que façam ou que não façam alguma coisa, mas é porque nossos escritórios estão com essa realidade batendo a nossa porta todo o tempo. Né? Eu que vim de PROCON, então, né? Banco sempre, desde que os indicadores começaram no Brasil, ainda nos anos 90, o banco nunca saiu das 4 áreas mais problemáticas do país em relação a problemas com os consumidores. Nunca. Né? Ainda hoje nunca é sei assim. porque não quer sair, porque é bom ou porque Nunca saiu das 4 primeiras posições em termos de reclamações e demandas de consumo. Entendi. Né? Estão sempre aí, entre o segundo, o terceiro, na melhor das hipóteses, o 4º lugar, que é raro. Tipo medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Exatamente. Né? Varia um pouco, a depender do momento histórico em que a sociedade está. Pode ser que haja um pouco mais de demanda, por exemplo, de planos de saúde. A gente viu isso muito na pandemia, um crescimento da judicialização da saúde. Noutras ocasiões, podem ser os serviços de telecomunicação, que também tiveram mais demanda na pandemia, porque todo mundo precisou se adaptar à telecomunicação do dia para a noite, para trabalhar remotamente, para fazer videoconferência, enfim. Então, varia um pouco ao longo do tempo. Mas os bancos nunca saíram das primeiras posições de reclamação de consumidor. Nunca, né? Então, há toda essa problemática que está nos PROCONs, que está nos juizados especiais cíveis. Né? Basta a gente dizer que praticamente aí 95% dos processos judiciais nos juizados especiais cíveis são em matéria de consumo, né? Boa parte deles ligados a instituições financeiras. Né? Então, quando a gente traz essas situações todas, é principalmente para alertar. Não digo nem alarmar, mas alertar o consumidor que nos acompanha de que existem alguns negócios que são muito mais arriscados que outros. A compra de um ágio imobiliário é um desses negócios arriscados, né, em que a possibilidade de o consumidor não ter alguma informação essencial é grande. E, às vezes, mesmo ele tendo todas as informações, ainda assim haverá um risco grande de um problema sério no futuro que o leve, como disse a professora Renata, até a perder o imóvel, a depender das condições que se ponham. Então, compra de ágio é um negócio que demanda
um cuidado extremo do consumidor. E eu diria, contratos de gaveta nunca são uma boa hipótese, né? Porque no máximo, eles produzem efeitos entre as partes envolvidas, mas não produzem efeitos perante a instituição financeira, perante o Estado, enfim. Então, vai haver sempre uma deficiência nesse tipo de contrato. E agora, doutor Caleb, quem está nos ouvindo neste momento está nessa situação, portanto, do ágil. Adquiriu, portanto, um ágil, está ali morando, está tudo assinadinho aqui, está realmente ouvindo o beabá correto. O que fazer, então? Quem tem realmente um ágil, um contrato de gaveta, o imóvel realmente é a questão, quem, de alguma forma, elaborou o contrato, não está sabendo nessa negociação paralela, confessar, jogar na sorte, fazer o quê? Eu diria, busca um bom advogado. O Rez, o bom advogado, ele é o arauto do caos, né? Ele é o arauto dizendo, olha, isso vai dar problema, porque a profissão do advogado é prever problema e agir sobre para que não ocorra. E caso ocorrendo, a gente ajudar a dirimir e buscar a melhor solução. A grande problemática é que só nos procuram quando o programa já foi feito. Nesse caso em específico de ágio estourado, para quem milita aqui em Brasília sabe que é uma coisa bem recorrente. A pessoa, ela adquire um financiamento, não consegue adimpli-lo, vai lá e faz a venda desse ágio para poder obter, no mínimo, se livrar daquela parcela. Só que tem uma coisa muito importante aqui de ser dita, como a própria doutora Renata falou, existem contratos específicos que não permitem essa transferência. Então, complementando com o que o doutor Gabriel falou, esse contrato de gaveta, que é o termo dito sobre aquele contrato que você assina, que não é registrado, não é levado a registro em cartório, ele não é, no termo jurídico, não é oponível a terceiros, ou seja, entre você e a pessoa, e muitas vezes quando você vai executar esse contrato, a jurisprudência já é consolidada. Vai virar e vai falar assim, olha, peraí, você avisou, porque a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai vender ou comprar um ágio, comunicar ao órgão financiador. O financiador pode negar aquela transação? Tipo, ele pode não opor. Faça. Ele pode se opor. Porque na hora de liberar uma linha de crédito, ele analisa o perfil do doutor. Walter, como é que é o Walter? Walter é um bom pagador, é uma pessoa que recebe uma renda boa, aqui radialista, imagino que o salário seja muito bom, né? Então, vou ficar quieto. Brincadeira. No momento da concessão de crédito, ele vai avaliar você. E aí, no momento da transferência, o que é o ágio, né? Esse termo muito comum? É quando você transfere essa dívida para alguém. Mas espera aí, eu sou o banco, eu fiz um contrato com você, Walter. Eu sei da sua renda, você me demonstrou uma série de documentos para comprovar que você teria renda para adimplir com aquele contrato. Agora, o Gabriel não me deu uma garantia. Então, peraí, você, primeiramente, antes de você pactuar com o Gabriel que você está vendendo esse ágio, você tem que me comunicar. E sim, é previsto legalmente, existe previsão legal do banco se opor a essa transferência justamente por uma questão aqui, a gente trazendo a questão lógica do senso comum, e existem previsões legais, inclusive a doutora Renata vai saber falar, trouxe com muita propriedade a questão dos imóveis em caso de Minha Casa Minha Vida. Peraí, o Estado te concedeu aquele crédito por conta da sua situação financeira. E existe o dever do Estado de prevenir a especulação imobiliária. Porque senão seria muito fácil, o mega empresário vai lá comprar vários imóveis do Minha Casa Minha Vida, começa a especular e ganhar dinheiro com aluguel em cima da situação de vulnerabilidade de outras pessoas. E é muito bem trazido pelo Dr. Gabriel. A problemática, a gente está aqui falando sobre a problemática do superendividamento dentro do crédito imobiliário. A via reflexa disso, na outra ponta, está a ausência de moradia. Entende? Então, o que é mais importante? Você já está nesse problema hoje, você, querido ouvinte, que está nesse problema hoje, você adquiriu um imóvel, não está conseguindo pagar as parcelas, a primeira questão é você buscar um bom advogado. O bom advogado vai ser aquele que vai te trazer a realidade, vai fazer a revisão do seu contrato, vai analisar quais são os juros. Não é o que vai resolver o problema, não? Não é. A favor de quem está contratando o bom advogado? Esse é um ponto interessantíssimo. A advocacia voltada a resultado, porque o cara que te promete muito, toma muito cuidado.
Vovó já dizia, cuidado com que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, um advogado que seja honesto e técnico, busque saber sobre ele, procure no CNA, existe o Cadastro Nacional de Advogados, que você consegue ver com os advogados que estão lá. Primeiro, saber se ele tem OAB é uma coisa muito relevante, né? E aí, o que principalmente ele vai ter que te dizer? O seu contrato, ele analisando o seu contrato, existe uma média de juros que é praticada, que é divulgado anualmente pelo Banco Central do Brasil, pelo Bacen. Se os juros praticados no seu contrato estiverem acima, já temos aí um caso de juros abusivos, certo? Aí, beleza, eu já comprei e fiz um contrato de gaveta. A gente tem que tirar a certidão de anos reais daquele imóvel, né, doutores? Para saber se existe algum protesto, para saber se existe alguma irregularidade naquele imóvel e, principalmente, se não foi comunicado ao órgão que concedeu o crédito para que fosse adquirido esse imóvel, esse contrato, aí eu falo com a experiência da prática jurídica, né? O que você vai ver, aí muitos vende-se muito, você falou da plaquinha da oferta de crédito, né? Hoje em dia está muito comum a gente ver anúncios na internet de superendividamento, temos a bala de prata, o cara lá todo arrumadinho, mostrando andando numa Porsche, temos uma bala de prata para resolver o seu problema. Mas calma aí, vamos lá. Se você chega com um contrato de ágio, de gaveta, que não foi reconhecido, é 99,9%, analisando a jurisprudência, fazendo aqui uma jurimetria, e que esse contrato não vai ser reconhecido, você vai ter que pagar aquela... E quem é que vai ter que pagar aquela dívida? Quem vendeu. Porque o contrato está no teu nome, então vai ser executada a pessoa que tem. Então, a melhor forma é buscar informação através de advogados de qualidade. Temos aqui à mesa 2 exemplos de doutores que têm a qualidade técnica para auxiliar o querido ouvinte, para que seja sanado esse problema da melhor maneira para o consumidor. Então é mais seguro, só para provocar, doutora Renata, então é mais seguro então eu passar o meu ágio, vender o meu ágio para um parente, eu acho que é mais seguro, não fica, doutora Renata? Bom, além de tudo, você quer acabar com a família, né? Já vi que Não, o Walter, ele só me põe na rascada, porque assim, se a gente está dizendo que não recomenda o ágio e você quer passar para alguém da família... mais seguro, doutora Renata. Seguro para quê? Passa para a sogra. Você quer passar para sua sogra, né, Walter? Só se for. Porque quando a gente está falando do ágio, todos os envolvidos podem ter problema. Né? Não é só de um lado, é todo mundo. Mas, assim, se você vai passar para alguém da sua família, depois você não diga que eu não te avisei, tá? E aí, se der divórcio lá na frente, também não quero ser responsabilizada. Mas, assim, brincadeiras à parte, quando você leva um problema econômico, né, e você coloca isso para mais algum membro da família, pode ser que você está trazendo mais problema para aquela família. Ao invés de ficar limitado ali a um núcleo familiar, você agora já tem uma bomba em 2 núcleos familiares. Então, esse domingo aí que vai ter a reunião de família ou no Natal, vai ser meio complicado, né? Imagina porque você comprou esse imóvel, não consegue pagar, vende o ágio para seu irmão, né, ali, e agora veio a instituição financeira, ou era um desses programas que não pode fazer isso, tem a retomada do imóvel, e ninguém tem dinheiro, porque agora eu precisava do dinheiro para pagar a dívida, eu estava desempregado, já assumi também com o dinheiro que eu recebi. O meu irmão, que também não tem, né, que comprou, mas agora também não tem o dinheiro, como é que vai ser esse feriado aí de Natal? Como é que vai ficar o clima em casa? Olha o tamanho do problema que você arranjou, Walter. Tem que contratar a doutora Renata. Pois mas deveria me contratar antes, para poder falar assim, olha, os riscos são esses que você tem. No Brasil, a gente ainda não tem uma advocacia preventiva, uma análise disso. Sabe quem é que vem fazer essa análise? Quem já passou pelos perrengues. Quem já passou por um problema desse sempre volta. Então, lá no escritório, como imagino que os doutores também, aquele cliente 1 que vocês tiveram, quando ele vai fazer alguma coisa, assinar algum contrato, ele vai primeiro fazer uma consulta com o advogado, porque ele sabe o tamanho do problema que ele teve com o contrato anterior. E que, por mais que a gente se esforce, dê o nosso melhor, a atividade do advogado é uma atividade de meio, não é de resultado. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. Porque, por mais que a gente esteja atualizado em termos de legislação, doutrina, jurisprudência,
A gente tem aí o fator humano, que é o magistrado, tem o Ministério Público em alguns casos, né? E esse resultado vai depender de uma pessoa que não é a gente, então não é o nosso trabalho. Na hora que o juiz bate o martelo ali, nós vamos recorrer, depois a gente recorre de novo, mas não quer dizer que a gente vai obter o êxito que ele almeja. Muitas vezes o nosso trabalho é só para não ficar pior a coisa, porque já está ruim, ele já vai perder. E quando a gente fala isso, muitas vezes o cliente não entende, ele quer que a gente dê a garantia de que vai obter ali, né, aquilo que ele almeja. Né? Não, quantos % eu tenho de chance de ganhar? Não sei. Se eu for pensar em porcentagem, é 50% sim, 50% não, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse aí seria o percentual que eu poderia te dar, que não faz o menor sentido, porque não depende da gente. E quando a gente fala não depende da gente, porque eu tenho um conjunto de argumentos que vão ser apresentados pela outra parte, e argumentos baseados também em legislação, jurisprudência e doutrina, e quem vai decidir vai ser o magistrado no caso. Então, para evitar que você tenha um problema na família, eu recomendo que você não venda o ágio para o seu irmão, viu, Walter? Bom, ainda no ágio, doutor Gabriel, vou levar em consideração o que a senhora me falou, do conselho, né? Vou prestar bastante atenção. Mas ainda na questão do ágio, doutor Gabriel, quer dizer, eu passei o ágio para o meu irmão, vamos colocar assim. Aí, de repente, eu faleci. Aí foi dito aqui que tem um seguro. Aquele imóvel vai ser quitado. Eu estou vendo... Quer dizer, eu morri, então a viúva está vendo ali que aquele imóvel que eu vendi vai ser quitado e o pessoal vai ficar de boa. Você vai praticamente ganhar um imóvel, vamos colocar dessa forma. A viúva pode, de alguma forma, vem cá, já que foi quitado, eu quero uma parte, porque senão eu vou melar o assunto. Isso pode acontecer? Walter, isso vai acontecer. Nós, advogados, falamos que herança é uma coisa que os vivos deixam, que os mortos deixam para os vivos brigarem, né? Mas para dizer o seguinte, sim, é possível que haja um problema sério, né? Porque, como já foi apontado aqui, esse passar para o meu irmão, né, não vai produzir efeitos juridicamente válidos perante a instituição financeira, né? Primeiro é preciso ver, como já dito, se você poderia ter feito isso. Talvez nem pudesse. E, em podendo, é preciso ver se houve a anuência da instituição financeira ou não, de modo que aquele contrato, aquele passar o ágio para um parente próximo, pode não surtir qualquer efeito. Na hipótese, então, do falecimento do titular daquela contratação, primeiro, vai ser preciso ver se existe o seguro prestamista, né? Não é automático. Não são todos os contratos que trazem em si o seguro prestamista. Hoje é bastante comum, como já explicado, provavelmente haverá, mas não é automático que haverá o seguro prestamista. Em havendo, né, de fato, será quitado naquelas condições que já foram postas, e aí esse bem vai para o inventário da pessoa falecida, né? E aí é preciso ver se há cônjuge vivo ou não, se há ascendentes, né, pai, mãe, se há descendentes, filhos, né, se há colaterais, né, tio, sobrinho. Tudo isso vai ser tudo isso precisará ser analisado no caso concreto, e aqui já com as regras do direito das sucessões, independentemente do imóvel em si, vai ser preciso analisar o direito das sucessões. De modo que, no fim do dia, o que pode acontecer? Aquele ágio que você passou para o seu irmão não vai ter nada na mão do seu irmão. Vai ser tudo da viúva, por exemplo, ou dos filhos, né? E aí aquele parente que comprou o ágio vai ficar sem nada, né? E mais ainda, isso provavelmente se tornará um fator de desagregação familiar, porque a parte dos herdeiros provavelmente litigará com a parte do irmão que havia adquirido, quando ainda em sua vida, aquele ágio. Né? Não sei se me faço compreender, não, com certeza. Mas essas são situações delicadas. Inventários costumam ser processos delicados, né? Seja pela questão
do procedimento em si, o inventário. O inventário não é um negócio difícil, é um negócio trabalhoso, né? No sentido assim, precisa de muito documento, né? A gente faz muito inventário no escritório, a parte documental é longa. Mas o que mais atrapalha o inventário não é nem o que a lei diz sobre ele, nem a documentação extensa que é preciso juntar. O que atrapalha o inventário é conflito familiar, né? 9 de cada 10 inventários têm conflitos familiares envolvidos, mesmo quando os herdeiros são poucos. Imagine quando os herdeiros são muitos, né? Eu, por exemplo, para dar um dado pessoal, quando a minha avó faleceu, 18 anos atrás, na época do falecimento dela, eu tinha 71 primos, né? Na época do falecimento, 71 primos, né? Imagine, né, colocar esse pessoal todo num bolo, né? Nós já fizemos inventários com 15, 20, 25 herdeiros, né? Então, é muito difícil que num grupo como esse, e normalmente é um grupo heterogêneo, é muito difícil que não haja conflito, né? De modo que quando tudo está muito claro, muito bem documentado, já é conflituoso. Agora imagine quando há situações que não estão adequadamente documentadas, como um ágio passado para um parente, por exemplo, né? Isso aqui entra num contexto que não é o objeto da nossa conversa, por isso eu encerro, mas só para dizer, a gente leva para um contexto chamado de planejamento sucessório, né? Aquilo que acontecerá com os bens, com o patrimônio, quando o seu titular falecer, né? Chama-se planejamento sucessório, que é uma coisa que não está na cultura brasileira, mas precisa entrar. Ou seja, as pessoas precisam pensar que a vida é finita e precisam já deixar minimamente um planejamento feito para quando não estiverem mais aqui. Qual que é a principal consequência disso? Minimizar os conflitos com a família que fica, né? Que já vai ter que lidar com o luto, já vai ter que lidar com a perda. Havendo um planejamento sucessório, se minimiza muito, né, a possibilidade de conflitos, né, de desagregação familiar, de um peso emocional ainda maior, né? Então, e no caso de uma situação imobiliária como a que nós estamos colocando, isso sem dúvida é um fator de conflito. Bom, ainda na questão do ágio, já verificamos aqui então através dos senhores e também da doutora Renata, o conflito, né? O problemão que se arruma, portanto, caso a pessoa entre numa situação dessa. Mas, em compensação, como diz aquele ditado, o capeta tenta, né? De repente tem um ou outro que chega, não, eu fiz, deu tudo certo, isso é conversa deles, não vai dar nada disso. É não ir no canto da sereia, né, doutora? Walter, você está querendo passar um ágio pro seu irmão, Walter? Faz isso não, cara. Eu só estou provocando para massificar realmente na cabeça das pessoas. A Bíblia manda amor ao próximo. A fria que a pessoa vai entrar, o problema que ela vai encontrar se entrar numa situação como essa, né? Sim, brincadeira à parte, você está corretíssimo. Você tem que entender o seguinte. Quando a gente estuda, existe uma coisa chamada heurística. O que é heurística? São algumas coisas que dentro das ciências te dão são como bússolas para te apontarem para onde algo é certo ou não. E quando começa assim, é muito fácil, é muito simples, vai dar certo, desconfia. E aqui, como eu disse, corroborando comigo mesmo, dizendo que o advogado ele deve ser o arauto do caos, ele deve prever o problema para então trazer solução. Aqui parafraseando o doutor Renato, que diz que as pessoas elas vão buscar o advogado quando o problema já está feito, sendo que um preventivo seria muito melhor. O que eu diria? Não entra nisso de comprar ágio estourado, porque o valor é menor, você está comprando uma parcela. Busque, e aí eu posso dizer que qualquer pessoa do povo pode, tá? Por exemplo, quero comprar aquela casa. A primeira coisa que você vai fazer? Você vai pedir o contrato do ágio, você vai ao banco, vai perguntar como é que está a situação. Como é que está aí? Muitas vezes com um simples contato consegue te dizer quantas parcelas estão em atraso. Você vai até o cartório, que é mais próximo, um cartório de ofício de registro de imóveis, perdão, ia cometer um erro aqui, um cartório de registro de imóveis, você vai lá e pede, olha, eu gostaria de uma certidão de ônus reais do imóvel, custa em média R$46. Então qualquer pessoa do povo
pode ir lá para quê? Para obter informações, nesse caso, obter dados, né? Aqui, como a doutora Renata trouxe. Caso eu não consiga compreender os dados que estão naquilo, você vai lá, pega esses documentos, bate lá na porta do escritório da doutora Renata, escritório do Gabriel, e fala assim, olha, você analisa isso aqui para mim? Isso aqui, no bom português, é o preventivo. Porque antes de tomar uma decisão, eu sou muito afeto à ideia de tomada de decisão baseada em dados e evidências. Então, antes de tomar isso para o popular, para o seu João, para a dona Maria que está nos ouvindo aí em casa, antes de tomar qualquer decisão, busque ali informações sobre aquilo. Mais uma vez reforçando, é importante o profissional qualificado do direito, da contabilidade, até os amigos economistas, para que possa dar uma decisão legal. E não compra. E não passa para o irmão também. Não passa para o irmão. Tá bom. Doutora Renata, imóvel colocado vai para leilão. Eu estou dentro da casa. Aquilo que a senhora falou, né? Eu vou estar arrematando um problema. Mas suponhamos, eu sendo o problema, eu entro no leilão e arremato. Pode. Você é o problema que não pagou os valores eu sou e agora você inadimplente, quer... O imóvel está no meu nome, quer dizer, já saiu do meu nome, vai a leilão. E eu ainda estou dentro da casa, não saí, estou embirrado ali dentro, não quero sair, né? Aí acontece, o imóvel vai a leilão, aquele que eu estou. Eu posso participar desse leilão e se eu arrematar, evidentemente, se permitir, eu vou seguir, portanto, as regras. Mas a pergunta X é essa, eu posso participar desse leilão? Uai, Walter, você tem dinheiro para pagar? Não Porque sei, assim, mãe, se o problema todo era Sim. você não conseguir pagar as parcelas... Mas é aquela história... Você ganhou na Mega Sena assim, entre... Vamos supor, eu tenho que dar 5% do valor do imóvel. Eu me viro, consigo emprestado ali os 5%, porque senão eu vou perder 95% do que eu inclusive, já paguei ali pelo imóvel. Então, eu dou um jeito, né, de arrematar e eu arrematando, automaticamente eu vou dar um jeito de quitá-lo. Quitá-lo eu vou vendê-lo. Olha eu dando a regra aqui, a receita. Aí pago aquele 5%, aquele dinheiro que eu peguei realmente emprestado. Mas a questão X é justamente essa. A pessoa que está inadimplente, está naquele imóvel, seu nome está no Serasa e outras coisas mais. Pode participar do leilão, inclusive do leilão de imóvel? Quer dizer, eu estou colocando este aqui... A princípio ela pode, só que como ela não vai ter aí crédito, né, para poder fazer isso. Porque eu preciso saber quem é que está comprando nesse leilão. Quando você vai arrematar, a pessoa está lá, estou ali uma, dou-lhe dois, aí você vai perguntar quem é você, fulano, para você. Eu falo, sou eu. Ele vai checar meu nome lá para ver se eu devo nada? Sim, vai checar o seu nome. Vai, doutora? Então, ao menos deve, né? Então eu vou correr do leilão, doutora. Ao menos deve, para saber se você está inadimplente ou não. Porque assim, quando a gente está falando dessa pessoa que não está efetuando o pagamento das parcelas, que está em atraso, significa então que tem aí na inscrição dele no SPC Serasa, então, quer dizer, o crédito dele já não está regular e vai ser feito esse levantamento. Então não pode. Ou não Veja. deve. Só para trazer uma pequena correção a nível de informação, porque eu também fiquei nessa dúvida, porque em alguns casos é interessante. Pois ainda mais se é uma dívida tributária, mas o artigo 890 do CPC proíbe que especificamente em leilões de imóveis a pessoa que tem o domínio do bem possa fazer o arremate. Então, nesse caso em específico, muito bem trazido pela doutora Renata, assim, a vedação, em tese, por você não ter dinheiro, né? Mas não, a gente também tem a vedação legal, você então não vai poder participar do leilão daquela tua casa lá na Ceilândia, não vai poder comprar Mas se ele volta. perdeu o domínio antes, pode. Se ele perdeu o domínio antes. E aí, na ação de execução, ele perde o domínio antes ou depois de finalizada a execução? Ele vai... Porque quando eu tenho a penhora, porque a gente está no extrajudicial. No extrajudicial, ele vai perder antes. Ele perde antes, então, ele o domínio. Perde antes. Interessantíssimo. Porque porque eu tenho a retomada pela instituição, pelo banco, para poder levar a leilão, senão ele não consegue. O senhor quer entrar na conversa, doutor Gabriel? Veja, quando eu tenho... Porque o que acaba acontecendo? Quando você teve o gravame, você tem uma hipoteca. O que é a hipoteca? A hipoteca está dizendo o seguinte, que esse imóvel ele é dado em garantia, né, para poder quitar aquelas parcelas, aqueles valores que tem ali, certo? Sim.
Quando você fala, você não vai mais efetuar esse pagamento e se encerrou essa primeira etapa de negociação, eu tenho o banco fazendo essa retomada. Sim. Porque senão ele não pode levar a leilão. Porque Então, no senão caso, ele não a perda teria... do domínio ela é anterior ao leilão. É porque eu não estou no processo. Não está no processo. Eu estou no extrajudicial. Entendi. Então, em tese, até conseguiria. Só que quando ele chega lá para levantar a mãozinha e falar assim, eu sou o fulano, alguém vai bater o CPF dele e falar, você não. Porque você não consegue. E no caso específico do leilão, até por tirar a dúvida, né? Que aquele meu imóvel lá na Ceilândia, eu estou pensando em vender, brincadeira. Então, nesse caso em específico, no leilão judicial, eu sou a pessoa que tem eu já tive a administração dele, não tenho mais a administração desse imóvel. Eu posso, então... Se eu conseguir, por exemplo, ganhar na Mega Sena, eu posso, então, me habilitar com a demonstração do valor? Porque seria até interessante, em alguns casos, onde a gente está falando de execução, não do banco, né? Alguma execução tributária, onde os juros tributários são maiores do que o valor do bem. Faria-se mais sentido comprar ele de leilão para, tipo, limpar? Se você está no processo, você não pode. Se ele é extrajudicial, existe a possibilidade. Então, quando você está me falando que são créditos tributários, né? Então, há uma dívida tributária. Quando eu tenho a dívida tributária, nós vamos pela execução fiscal, né? Então, se é execução fiscal, eu estou dentro do processo. Aí acabo vedando, não pode. Vai continuar com aquele seu imóvelzinho lá na Ceilândia, sem poder fazer esse caminho. Doutor Gabriel. O ideal seria que não se chegasse ao leilão, né? Se a gente pensa na pessoa que vai arrematar, né? E aqui eu queria justamente aproveitar, dado que esse ponto já foi muito bem explicado, para dizer o seguinte: existem passos anteriores ao leilão. E aí a gente precisa aqui observar um duplo aspecto. Primeiro, existem ainda credores que estão atuando de forma irregular nesse ponto. Segundo aspecto, e daqui a pouco eu explico, segundo aspecto, é preciso que o consumidor, de novo, tenha informação clara sobre esses passos. Explico. Existem regras específicas para que o imóvel chegue até o ponto do leilão extrajudicial. E isso precisa estar previsto com clareza no contrato. Então, por exemplo, a partir de quanta inadimplência o imóvel poderá ir a leilão? É uma parcela? A pessoa atrasou um mês, num financiamento de 20 anos, atrasou um mês. Pode leiloar o imóvel? Isso precisa estar previsto. Né? São 3? São 6? É um ano sem pagar? Quanto? Né? Então, essas regras anteriores à realização do leilão precisam estar adequadamente dispostas no contrato. E, além disso, é preciso garantir que o consumidor, o contratante ali, tenha sido informado claramente sobre qual é a inadimplência que pode levar à perda do imóvel. Primeiro ponto. Segundo ponto, se haverá ou não a possibilidade de a pessoa fazer uma negociação depois daquele certo prazo de inadimplência. Por exemplo, vamos imaginar que certo contrato preveja que 3 meses em atraso sejam suficientes para a perda do imóvel. Ok, é possível? É possível. Mas e aí? Basta isso? 3 meses aconteceram com inadimplência, o leilão pode ser agendado para a semana seguinte? Ou é preciso aguardar um certo tempo? Ou é preciso que a pessoa seja notificada numa forma específica, por exemplo, com uma carta registrada, com a devolução do aviso de recebimento, ou por um meio eletrônico que possa ter ali um atesto, WhatsApp, por exemplo, e-mail. Então veja que existem passos antes do leilão, principalmente naquilo que estará previsto em contrato sobre as hipóteses de perda do imóvel. Segundo, quanta inadimplência é suficiente para que haja o leilão. Terceiro, qual procedimento que a instituição financeira terá que observar. Tem contratos em que não há nenhum procedimento, que está previsto que não será necessário fazer nenhum procedimento.
E aí é mais grave para a pessoa. Ela já fica sabendo, ó, se atrasar 3 meses, eu não preciso te comunicar. Você já está sabendo pelo contrato que 3 meses são suficientes. Eu não preciso mais te comunicar, posso marcar o leilão. Tem contrato que é assim. Então, para dizer que é necessário ter clareza sobre esses passos todos antes do leilão. A previsão contratual, a inadimplência, o prazo, quem realizará esse leilão, porque precisa ser um leiloeiro público habilitado para isso, né? Quais serão as condições desse leilão, quando será a primeira praça, quando será a segunda praça, quem poderão ser as pessoas habilitadas para arrematar esse bem. Se o leilão for deserto, o que não é raro... O que é leilão deserto? Não apareceu ninguém para arrematar aquele bem, né? O leilão foi deserto, né? Essa é a terminologia, ou seja, fiz o leilão, ninguém se interessou, ninguém arrematou aquele bem. Leilão deserto. O que vai ser feito? Vai para a venda direta, por exemplo? Então, esses todos são elementos importantes e que a pessoa tem que levar em consideração, tem que se informar antes mesmo da assinatura do contrato. Perfeito. Agora, o leilão, portanto, é realizado, concretizado, a dívida, de certa forma, foi paga daquele imóvel e sobrou, portanto, ali um valor. Esse valor fica para o banco ou vai para quem financiou aquele imóvel e perdeu? De maneira nenhuma volta para quem devia, né? Entende-se que esse valor não volta. O valor total, ele é para quitação, esse valor é usado para quitação, valor reminiscente, ali vai para pagar custas, porque o leilão judicial e o extrajudicial, todos eles têm um custo para ocorrer, né? Tem o custo do pregão, do edital e tudo mais. Então, nesses casos, esses valores, todo valor, nenhum volta para o credor, né? Ele fica para o devedor, no caso. Uma outra questão também que eu não digo que seja comum, mas que tem muita publicidade em torno. Quer empréstimo? Quero. Então, deixa a sua casa como garantia. Tem garantia. Isso, de certa forma, como é que o senhor avalia esse ponto? Cada um tem a sua decisão, né? Como orientação, né? E tem aquele velho ditado também, se o conselho fosse bom, né? Não se dava, vendia. Mas para um advogado ser consultado, como foi colocado aqui, é importante a prevenção, né? Suponhamos que esteja numa prevenção. Doutor, eu estou precisando de dinheiro, tenho a minha casa, estão me oferecendo X, mas eles querem a escritura da minha casa ali com eles. Se eu pagar tudo, eles devolvem. Se eu não pagar, eles ficam com a casa. Qual o conselho o senhor me daria, doutor Caleb? Walter, eu vou pegar um gancho nesse brocardo popular, né? No conhecimento popular que diz, né? O conselho fosse bom, não se dava, vendia. É por isso que, quando um cliente, amigo, fala para mim, eu gostaria de um conselho, eu faço, peça ao seu pai, peça à sua mãe, porque advogado dá parecer jurídico e a minha consultoria tá lá na tabela da OAB. Mas eu sei que o senhor é bonzinho, doutor, eu sei que o senhor tem um coração bom. Mas para os nossos queridos ouvintes, queridas ouvintes, aqui já dizendo que aqui é um parecer, aqui eu falo pela experiência profissional, tome muito cuidado quando a gente... Lembra que lá no começo a gente falou sobre planejamento? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? A renda que eu tenho é uma renda segura? O ideal é que se tenha mais de uma fonte de renda, né, doutora Renata? Agora, não é a realidade de todos os brasileiros. Então, se eu tenho uma renda ali como funcionário público, eu sei que aquela renda é constante. Mas essa renda é constante e a variação, o aumento que eu vou receber, porque você consegue fazer no seu planejamento de carreira, quanto você vai receber, vai se adequar. E nesse planejamento, eu colocar um bem, porque um bem que é muito custoso, bem de família, às vezes a única moradia que a pessoa... Vale a pena eu colocar ele em risco em prol de um outro empréstimo? Porque o que é o empréstimo no bom português? O empréstimo é você trazer para o presente um possível ganho futuro. Então, é você querer adiantar o que você possivelmente vai ganhar. Então, a minha recomendação aqui, deixando a brincadeira de lado, primeiro, tenha consciência do quanto você ganha. Não é nenhum demérito você andar de ônibus e comer a marmita, mas no final do mês as suas contas estarem certinhas. Quando você quer adquirir um bem acima do seu padrão de vida, só pode ter um motivo, você querer mostrar para os outros.
né? A não ser, claro, a gente falando aqui num caso de, poxa, eu preciso fazer uma cirurgia de urgência e no caso a cirurgia de um valor muito alto, aí primeiro busque também um advogado, porque de uma certa forma, como o direito ao acesso à saúde é um direito de todos, o advogado pode sim entrar com uma ação de obrigação de fazer contra o Estado para que essa cirurgia ocorra, então você não vai perder o seu bem, né? Eu costumo dizer que se aquela série Breaking Bad fosse no Brasil, ia acabar no primeiro dia, né? Que o cara não tem dinheiro para pagar meu tratamento de câncer, ótimo, a gente processa o Estado vai bancar a sua cirurgia, dada a urgência. Então tome cuidado, aqui eu volto para aquele ponto que eu mantenho a minha congruência durante todo o debate, que é: primeiro, tome decisões baseadas em dados e evidências, informações fidedignas de confiança, busquem advogados qualificados como a doutora Renata ou o doutor Gabriel, para que possam te auxiliar. E quando você for dar um imóvel em garantia, primeiro se pergunte: o dinheiro que eu vou adquirir com esse empréstimo vai ser usado para quê? Se for para comprar outros terrenos para poder construir outras casas e daqui a 10 anos você está vivendo de renda de aluguel, vende. Vai, bota como garantia, porque se você tem a garantia do seu próprio negócio. Agora, se for para comprar, não sei, uma lancha, não faz isso não. Deixa aquela casinha na Ceilândia lá parada, é melhor, que ela vai especulando, o valor dela é aquilo. Tijolo é algo que nunca deprecia, né? Então, investimento em fundo imobiliário é algo que... Então, não recomendo colocar um imóvel, principalmente o único imóvel de família, como garantia em contratos de empréstimo. Perfeito. Bom, já vou passar para as considerações finais, mas eu só peço um minutinho só para eu trazer as manchetes do Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouquinho. Eu já tenho aqui, portanto, as manchetes. Então vamos lá. STF assegura aos servidores públicos, civis e militares do Espírito Santo licença de 180 dias para os casos de paternidade solo. Supremo vai retomar julgamento de ação que questiona a validade da reforma administrativa aprovada em 1998. Justiça Federal autoriza a operação para apreender gado ilegal em terra indígena. Justiça Federal do Amazonas condena 4 pessoas por desmatamento ilegal no estado. E ainda, Círculo de Paz. Evento promovido pelo Judiciário de Mato Grosso proporciona troca de experiência em meio à natureza. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 24 de setembro, começa logo mais às 18 horas. Doutora Renata Vilas Boas. A senhora fique à vontade. Deixa eu ver aqui, eu vou ser bonzinho com a senhora hoje, doutora Renata. 2 minutos e 38 segundos para a senhora. Já está contando? As considerações finais. Na hora que você vai começar a falar, fica valendo. Bom, como o tema de hoje é a questão dos imóveis e a possibilidade de você perder o seu imóvel, já que não está conseguindo pagar ali as parcelas, né? Eu vou finalizar que não é a única forma de perder esse imóvel, tá? Se também deixar de efetuar o pagamento dos tributos, pode ser e do condomínio, né? A gente vai falando de condomínio. Fala IPTU. IPTU, as taxas de condomínio também são razões em que você pode vir a perder aquele imóvel. Né? Também, se você comprou coisas para fazer aquele imóvel, então você tem ali um contrato de empreitada ou os bens mesmo, né? Areia, cimento, tijolo, e você não pagou esse contrato, também pode acontecer de você perder esse imóvel, tá certo? Então, não é apenas no caso ali do não pagamento das parcelas referente à aquisição do imóvel que você perde o imóvel. A gente tem a questão do bem de família. O bem de família, ele protege, mas ele traz essas exceções. Então, são exceções já previstas na lei em que não vai ter essa proteção, tá? O que eu falo é que, às vezes, você tem todo um planejamento, tá? Só que vem aí o desemprego, vem a pandemia e você não consegue prever. E nem sempre o fato de você estar gastando mais do que você tem é exatamente um descontrole da pessoa. Depende muito do contexto. Então, você, de repente, tinha uma vida regrada, uma vida natural, normal, dentro do seu padrão, aonde você adquiriu ali, e precisou assumir outras funções, como passou a ter que cuidar da sua mãe idosa que veio morar com você e que tem gastos ali, com enfermeira, etc. Não foi nem você, não é você que está tendo gastos, mas você precisa bancar isso e dentro do contexto familiar, a única pessoa que consegue é você. E aí acaba afetando. O que eu falo é que, se isso eventualmente acontecer,
pense na possibilidade de você refazer, planejar a sua vida, ir para um imóvel menor antes que tudo desande. Na hora que você tem um evento desses, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar esse planejamento. Agora, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou consertar isso? Se ficou desempregado, né? A gente tem aí índices de que você retorna ao mercado de trabalho, às vezes, 1 ano após você ser demitido. Tem gente que tem muito mais tempo desempregado, né? Então, fica muito mais difícil você fazer essa recuperação. Então, cuidado quando a gente está adquirindo um imóvel que é uma vida, né? Você pagar essas prestações e você não tem como prever o que pode acontecer. Eu só citei algumas hipóteses aqui, tá? Mas tem aí, então, sempre uma reserva. E brasileiro não sabe fazer reserva, o que é um problema. Bom, com isso termina a minha fala aqui. Não, depois dispensa. Então eu não vou me despedir agora. Isso, então tá agora bom. não. Doutor Gabriel, vamos também com os 2h38 para as considerações? Perfeito. Eu faria esse comentário sobre as hipóteses de perda de imóvel. A professora Renata já o fez. Agradeço. Eu finalizaria, Walter, diante daquilo que nós debatemos hoje, me parece que é um debate importante, de bom nível, reforçando primeiro esse aspecto do planejamento, né? O sonho da casa própria, como colocado aqui no início do programa, é um sonho que alimenta muito o coração do brasileiro, é um sonho importante, é claro, mas ele não pode ser buscado a qualquer custo, no sentido de que é preciso que haja planejamento, haja calma na escolha, né? Busque também, como colocado, uma orientação de um profissional competente, busque um advogado. Existe um imaginário de que o advogado será sempre caríssimo, inacessível, que não tem como eu ir a um advogado. Isso não é verdade, né? Temos advogados que poderão oferecer toda a orientação necessária, né? Isso custa muito menos do que o problema grande lá na frente, né? É muito mais barato se consultar antes do que pagar dobrado depois, né? Então, planejar, buscar orientação qualificada, tomar a decisão com calma, pesando os diversos fatores, o fator econômico, o fator profissional, o fator familiar. E, se vier a acontecer algum problema, também manter a calma. Existem instrumentos hoje na nossa legislação para uma tentativa, por exemplo, de negociação, renegociação, né? É importante manter a calma no momento da dificuldade, porque quando vem o desespero, a angústia, que são naturais, evidentemente, diante da possibilidade de perder a casa própria, mas isso pode levar a decisões ainda mais imprudentes, né? Então, ter também, na medida do possível, essa calma, se as coisas desandarem, para que possa ser buscado um caminho efetivo de saída. No mais, reforçar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em regra, a essas relações também, o que confere ao consumidor uma proteção muito maior para negociar nessa área. Doutor Caleb, também, por favor. Perfeito. Eu retorno a dizer, é difícil falar depois dos doutores, doutora Renata, doutor Gabriel, com um brilhantismo e uma exatidão ímpar. E eu somente poderia dar a minha mera contribuição dizendo: busque um profissional qualificado. No momento de se planejar, leve em consideração questões pessoais e também questões de externalidades. É um conceito econômico, externalidade positiva e negativa, que é o que está fora, no bom português aí para o seu João e Dona Maria que estão nos assistindo em casa conseguirem compreender. Então, leve-se em consideração também o tempo de pagamento. Busque informações, solicite informações ao banco a respeito de quais são os juros praticados. O banco hoje, pela lei já citada aqui, 14181 de 2021, que é a lei de superendividamento, ele é obrigado a colocar no contrato de maneira clara qual será o valor total do contrato. Então, isso é um instrumento que a gente tem ao nosso favor. Então, nós aqui, que temos aquela casinha na Ceilândia, que é o nosso sonho da casa própria, a gente tem que avaliar, em 10 anos eu vou conseguir adimplir esse contrato? E não conseguindo, doutor, já estou no caso de que eu estou com essa dívida, o banco está querendo tomar, está para ir para leilão. Calma, busca um profissional, vamos tentar negociar essa dívida. Talvez
a gente conseguindo uma linha de crédito em outros setores, às vezes a pessoa se encaixa ali em algum crédito, se encaixa ali na lei de renegociação. Então vamos ver, para entender o caso concreto, não existe uma bala de prata, a solução é uma solução multidisciplinar, e aqui a gente evoca aquela questão, a gente tem que buscar informação, planejamento e mais uma vez ali buscar um profissional qualificado para que possa resolver o problema. Pois não, antes de despedirmos, apenas aqui uma informação, já que ontem nós trouxemos a primeira parte dessa notícia, vamos trazer então a segunda parte dessa notícia. É que o desembargador Eduardo Giliard Maranhão, que é do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, concedeu liminar e revogou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima e suspendeu as medidas cautelares que envolviam a retenção de seu passaporte e o porte de arma de fogo. A prisão havia sido decretada no âmbito de um inquérito policial que investiga crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mais detalhes dessa notícia dentro do Jornal da Justiça, que começa logo mais às 18 horas. Doutora Renata, é sempre um prazer, um privilégio ter a senhora conosco aqui nos estúdios para os nossos debates. E esperamos que outras vezes possam acontecer, já que o convite é permanente. Obrigada, Walter. Obrigada a você, a Ana, a Marcela e ao Neto que está aqui com a gente. É sempre bom estar aqui com você e os ouvintes da Rádio Justiça e agora, né, no YouTube, né, tá lá dando tchauzinho. Né, eu gosto de estar aqui e passar um pouquinho dessa informação de uma forma mais tranquila para os nossos ouvintes, né? Todo o tema que você traz, ele é enriquecedor e a gente tem que estudar para estar aqui e depois para tirar as dúvidas que vão estar surgindo, porque os ouvintes perguntam, né? Com certeza. Doutor Caleb, da mesma forma, também foi um prazer, um privilégio ter o senhor no nosso debate aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço essa honra de compor a mesa com esses gigantes aqui, com conhecimento jurídico ímpar. Agradeço a você, ouvinte, aí, pelo carinho da sua audiência, aos amigos aí que vieram através do meu Instagram também. Agradecer a toda a produção desse programa aí pelo convite e espero poder estar aqui mais vezes. Com toda certeza. Doutor Gabriel, da mesma forma, também é um prazer, um privilégio receber o senhor aqui nos estúdios. Prazer para mim, Walter, muito obrigado. Você sabe que antes de ser advogado eu sou seu fã, te escuto desde criança, já falei publicamente várias vezes. Sempre uma honra estar com você, obrigado por esse espaço. Agradeço a emissora, a Ana Cláudia, o Neto que está aqui comandando os trabalhos técnicos, a coordenação da Marcela. De modo especial, saúdo a professora Renata, que sempre nos traz aqui um nível muito alto ao debate. O Dr. Caleb, foi um prazer hoje conhecê-lo, dividir essa bancada. E, de modo especial, aqueles que são os destinatários do nosso trabalho, o ouvinte da Rádio Justiça, você que nos acompanhou, obrigado pela honra da sua audiência. Eu espero, Walter, que a gente possa se encontrar aqui numa outra ocasião. Com toda certeza. E o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.